Quantas vezes você já se sentiu incapaz, pequeno demais diante do que Deus te pediu? Foi exatamente assim que Moisés se sentiu. Um homem comum, com um passado complicado e cheio de medos. Mas quando Deus o chamou, algo mudou para sempre. Se você já se perguntou, será que Deus pode me usar, mesmo com todos os meus erros? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a história de Moisés vai renovar a sua fé e te mostrar que Deus capacita aqueles que Ele chama. Antes de começarmos, já deixe o seu amém nos comentários e se inscreva aqui no canal Melhor Fé, onde compartilhamos histórias que fortalecem o seu espírito e aproximam você de Deus. Moisés nasceu em tempos muito difíceis. O faraó, rei do Egito, havia ordenado que todos os meninos hebreus fossem mortos. Era uma sentença de morte para toda uma geração. Mas sua mãe, Joquebede, movida por uma fé e coragem extraordinárias, não aceitou esse destino. Ela o colocou em um pequeno cesto de junco, impermeabilizado, e o deixou nas águas do rio Nilo, entregando o futuro do seu filho nas mãos de Deus. O que parecia o fim, uma despedida dolorosa, foi, na verdade, o começo de um plano divino maravilhoso. A filha do próprio faraó, que havia decretado a morte dos bebês, encontrou o cesto. Seu coração foi tocado pela compaixão, e ela decidiu adotar o menino, criando-o dentro do palácio como se fosse seu próprio filho. Moisés cresceu como um príncipe do Egito, com toda a educação, privilégios e conforto que essa posição oferecia. Mas, apesar de viver na opulência, seu coração pertencia ao seu povo, os hebreus escravizados. Ele sabia quem era e de onde tinha vindo. Um dia, ao ver um feitor egípcio maltratando brutalmente um hebreu, Moisés não conseguiu se conter. Em um ato impensado, movido pela raiva e pela injustiça, ele interveio e acabou matando o egípcio. Esse ato, que nasceu de um desejo de justiça, o marcou para sempre e o fez fugir para o deserto. Ali, por 40 longos anos, ele viveu esquecido. De príncipe do Egito a um simples pastor de ovelhas, escondendo-se do passado, acreditando que sua vida e seu propósito haviam chegado ao fim. Mas Deus nunca o havia esquecido. Um dia, enquanto pastoreava o rebanho perto do monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Uma sarça, um arbusto seco do deserto, começou a queimar em chamas, mas milagrosamente não se consumia. A madeira não virava cinzas. Curioso, Moisés se aproximou, e do meio daquele fogo, uma voz poderosa o chamou pelo nome. Moisés, Moisés. Assustado e reverente, ele respondeu: Eis-me aqui. Era Deus. Ali, naquele lugar sagrado, Deus lhe revelou uma missão que mudaria a história do mundo. Eu vi a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o seu clamor. Desci para libertá-lo. Agora, pois, vá. Eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Mas Moisés, que passara 40 anos se sentindo um fracassado, um fugitivo, respondeu com insegurança e medo: Senhor, quem sou eu para ir até o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele olhou para si mesmo, suas mãos de pastor, sua fala pesada, seu passado manchado. Ele não se via como um libertador. E então, Deus lhe deu a promessa que sustenta todos os que são chamados por Ele. Eu estarei contigo. Não se tratava da capacidade de Moisés, mas da presença de Deus com ele. Moisés ainda tentou argumentar, deu desculpas, falou de suas fraquezas, mas Deus pacientemente o equipou, deu-lhe sinais e prometeu que colocaria as palavras em sua boca. O chamado estava feito e a presença de Deus era a única qualificação necessária. Agora, vamos trazer essa história para a nossa vida. Quantas vezes você também já disse: Senhor, eu não posso, eu não sei falar direito, não tenho os recursos, não sou capaz. Quantas vezes você olhou para o seu passado, para os seus erros, e achou que estava desqualificado para servir a Deus? Assim como Moisés, Deus não te escolheu por causa da tua capacidade. Ele te capacita porque te escolheu. O chamado de Deus vem antes da nossa preparação. Ele não procura pessoas perfeitas, ele procura corações dispostos. Moisés achava que sua voz era fraca, que seu passado o condenava,
que ele era apenas um pastor esquecido no deserto. Mas Deus via um libertador, um líder, um legislador, um homem que estava sendo moldado na solidão do deserto para cumprir um propósito eterno. Aqueles 40 anos não foram um desperdício, foram uma preparação. No silêncio, Deus estava forjando o caráter do homem que lideraria milhões. E talvez hoje, Deus esteja dizendo a mesma coisa para você. Pare de olhar para as suas fraquezas e olhe para o meu poder. Pare de focar nos seus erros do passado e foque na minha graça que te perdoa e te restaura. Quando Deus te chama, Ele não espera a perfeição. Ele não exige um currículo impecável. Ele quer apenas um coração que diga sim. Um coração disposto a obedecer, mesmo com medo. Então, não duvide do chamado que está sobre a sua vida. Talvez você se sinta pequeno, escondido, esquecido. Talvez o mundo não acredite em você, ou talvez o tempo pareça estar te escondendo no deserto. Mas Deus ainda te vê. Ele conhece o seu nome, a sua história, e tem um plano para você que é maior do que as suas inseguranças. O mesmo Deus que transformou um pastor gago em um libertador de nações é o Deus que pode usar a sua vida de maneiras que você nem imagina. Se essa mensagem está tocando o seu coração, deixe o seu "Eu creio, Senhor" aqui nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam fortalecidas pela palavra e entendam que Deus as capacita. Agora, quero te convidar a fechar os seus olhos por um instante e se unir a mim nesta oração. Senhor meu Deus e meu Pai, assim como o Senhor chamou Moisés do meio de uma sarça que não se consumia, chama também o coração de cada pessoa que ora comigo agora. Nós olhamos para as nossas vidas e muitas vezes vemos apenas falhas, medos e inseguranças. Mas o Senhor vê potencial, vê propósito, vê um futuro de glória. Pai, perdoa-nos por duvidarmos do Teu chamado e por nos concentrarmos em nossas fraquezas. Hoje, nós nos rendemos a Ti e, como Moisés, mesmo com medo, dizemos: Eis-me aqui. Capacita-nos, Pai, para cumprir os Teus propósitos em nossa geração. Dá-nos coragem para enfrentar os faraós das nossas vidas, fé para caminhar nas incertezas e obediência mesmo quando não entendermos os Teus caminhos. Que a Tua presença vá conosco, assim como foi com Moisés, e que cada um que ouve esta oração sinta o Teu chamado ecoando em sua alma, renovando suas forças e sua esperança. Nós te pedimos e declaramos tudo isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que essa oração cele a palavra em seu coração. E se essa mensagem abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal Melhor Fé e ativar o sininho das notificações. Assim você continuará recebendo histórias e mensagens que fortalecem a sua fé e te lembram do seu propósito em Deus. Muito obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.